Cadê o Zé Rafael? Pessoal, vamos entrando aí na. Zé Rafael? Aí, Opa, boa noite, professor. certo aí? Deixa eu Boa noite. só ajeitar aqui a questão do áudio aqui, só um instantinho. Tá bom. Eu vou organizar aqui também. Pessoal, nós estamos só organizando aqui. Rafael Carvalho, seja bem-vindo, companheiro. Pessoal que está chegando aí. Nós estamos organizando, porque hoje essa live é muito importante. Ela é muito importante. E qual a importância dela? Olha, dela depende a vida dos servidores públicos. Infelizmente, no Brasil está acontecendo uma coisa muito grave, né, que é o, o governo, os governos federal e também o estadual estão jogando a culpa de toda a quebradeira, né, professor Zé Rafael, nos É, funcionários. é verdade. É uma coisa muito séria. É bom a gente lembrar aqui, professor, Paola, seja bem-vinda, companheira Eduardo Silva, seja bem-vindo. Que o que nós estamos vivendo é algo que já foi anunciado quando na queda da Dilma, né? É um projeto, Exatamente. o próprio Temer anunciou como ponte do futuro. Então, assim, gente, não adianta as pessoas ficarem achando ruim, vai falar na mesma coisa, tem que falar, porque aí é a importância da história. Eu sou historiador, geógrafo, professor geógrafo e tem mestrado, nós sabemos uma coisa, o ser humano não consegue viver sem a sua própria história. Senão a gente não entenderia como e por que a gente está vivendo dessa forma, né? Por que eu, sendo negro e moro no Brasil, falo português e não falo africano, né? Então, assim, nós temos que entender a nossa história. A história é importante. Então, por isso que a gente pega e busca, há 5 anos atrás, aquele projeto liberal, né? Falar nisso, professor, para não ficar aqui um monótono, explica para o pessoal, quando a gente fala de liberalismo econômico, isso é importante para a gente entrar no nosso assunto daqui a pouco. Você poderia Uhum. explicar para eles, de uma Sim, forma bem simples. primeiro, né, dizer da satisfação da gente estar tendo essa conversa, né, professor? É, é muito importante que a gente possa fazer esses esclarecimentos, devido ao fato de que, nesses últimos anos, muitas mentiras, muitas distorções teóricas, eu costumo até dizer um pouco até mesmo de fraude, né? Fraude histórica, fraude teórica, esse sentimento anti-ciência, né, que está aí, fez com que muitas pessoas, infelizmente, desacreditassem da ciência, né? E é muito perigoso isso, né, para uma nação. É muito perigoso a população ficar submetida a essas distorções teóricas. E o nosso compromisso como educadores, como você disse, né, você é geógrafo, historiador, né, professor há mais de 30 anos. Eu sou geógrafo, né, e sou professor de geografia, né, tenho as duas licenciaturas, tenho as duas modalidades, né, sou licenciado e bacharel em geografia, e isso
faz com que a gente se aprofunde ainda mais nessa responsabilidade de fazer com que essa geração, independente de que qual tipo econômico ou teórico ele vai seguir lá na frente, quando ele se tornar um adulto, mas importante é o que ele saiba o que que é. E aí, quando Sim. você traz Importante, quando você traz essa questão sobre o liberalismo econômico, é de fundamental importância a gente saber o que é o liberalismo econômico, as teorias liberais, e o que são as sim, teorias socialistas, comunistas, entender que socialismo e comunismo são coisas diferentes, né? São muito diferentes, entender que praticamente não existiu nenhuma nação no mundo que conseguiu chegar ao estágio do comunismo, do que rege as questões teóricas. Então, o liberalismo econômico, basicamente, de forma bem simples, vamos dizer assim, né, bem superficial para as pessoas entenderem, é aquele conceito de liberdade que o cidadão goza de total liberdade para viver, né, empreender, estudar, construir a questão da propriedade privada, né, é também um dos pilares aí do liberalismo. A questão, por exemplo, da produção, né, a produção ela é direcionada para a iniciativa privada, ou seja, você tem uma menor participação do Estado na economia, uma menor participação do Estado em setores da economia que supostamente, né, o indivíduo possa ali atuar naquele setor, principalmente na questão econômica, né? posso pegar um gancho seu? Uhum. Posso pegar um gancho? Pode. Queria pegar um gancho seu, que eu acho importante, porque estou vendo que o professor João Neto, que é professor que eu tenho o maior respeito, que está nos acompanhando, né? E vários, acho que funcionários públicos estão funcionando. Vamos buscar a história porque o liberalismo funcionou a todo vapor até a década de 30. Sim. Havia o rico e o pobre. Classe média não existia. Isso é um Ou seja, também. O Estado é mínimo. Se o Estado é mínimo, então não tem educação pública, não tem saúde pública, o Estado não interfere na economia. É bom lembrar para as pessoas que o discurso liberal que as pessoas parecem que falam assim, que vai gerar riqueza, não. Infelizmente a gente vê, vai concentrar riqueza na mão de poucos. É bom frisar isso, que no liberalismo econômico tem um lado, sim, é o lado de quem tem o dinheiro, de quem é o dono. Quando a gente fala dinheiro, não é o pequeno e médio trabalhador com seu negócio, não. Esse está fardado a quebrar. É aquele que tem controle, né, do capital. Então, eu costumo dizer assim, professor, de uma forma simples para as pessoas entenderem, no liberalismo econômico, quem é rico, quem é pobre. Classe média desaparece, porque o Estado, no Estado, né, que a gente sonha, como teve na Europa, de bem-estar social, o Estado entra e reduz essa distância. E é isso que esse governo Bolsonaro, que começou lá com o Temer, está fazendo. Só esse gancho que eu queria fazer. Pode continuar. Um dos pilares, né, que você bem disse aí, um dos pilares, porque de forma bem, igual eu falei, bem resumida, o liberalismo, o centro é o indivíduo, não é o Estado. O centro é o indivíduo e as suas liberdades. Mas é uma liberdade controlada pela igreja, por valores morais e conservadores, né? Então, você tem uma centralidade no indivíduo em que o sujeito ele é livre para buscar a sua sobrevivência. Mas aí pega um outro pilar dessa teoria, né, desse postulado teórico-metodológico, né, da economia, que é o quê? A divisão, a separação em classes sociais. E aí você disse muito bem, né? Quem é rico, quem é pobre. Uma característica fundamental do capitalismo, mais especificamente no que tange ao seu modelo liberal, é a divisão da sociedade em classes sociais. E aí, é muito importante você dizer, quando você diz que não tem classe média, é rico ou pobre, né? E, de fato, esse conceito da classe média é muito curioso, porque a classe média, na sua magnitude, mesmo que tendo ali alguns microempresários, médios empresários, ela é trabalhadora. Ela é trabalhadora. Ela não é dona dos meios de produção.
né? Boa parte da classe média, principalmente a classe média que se julga e se identifica como empresário, né? Que são os pequenos, os médios, esse título empresário parece, né, dar um certo status social, mas ele não passa de um trabalhador comum, porque não é ele que é dono dos meios de produção, ele depende de uma cadeia muito poderosa, que é os grandes produtores industriais e o mercado financeiro, porque ele depende de crédito, muitas vezes, para sobreviver, né, o seu negócio, fazer sobreviver o seu negócio, e rala muito. Os pequenos e médios empresários desse país rala muito. E aí vem outro, aí puxa outro gancho para um outro conceito, né? Que é um conceito muito utilizado para justificar as liberdades individuais e o liberalismo econômico, que é a meritocracia. Aí eu queria que você falasse, nosso professor. Eu quero que você fale sobre a meritocracia. Aí nós vamos pegar uma coisa, professor Rafael, que você falou uma coisa muito importante, a gente falando da questão da classe média, que é o empresário que trabalha. A gente chama de mercado produtivo, né? O cara trabalha. Mas quem manda no liberalismo é o mercado especulativo. As caras que. Porque normalmente as grandes empresas, você diz aí, né? Como Ford, Chevrolet, né? As grandes. Os oligopólios estão ligados ao sistema financeiro. Então, esse coitado é engolido em qualquer momento. Aí nós vamos falar na questão da meritocracia. Pois as pessoas falam demais. Eu costumo comparar a meritocracia, Zé Rafael, com uma corrida. Uma corrida. Então, eu vou usar até a questão da minha cor. Porque o pessoal fala que não existe racismo no Brasil, é tudo uma maravilha, os caras pequenos têm vontade. Você, tiver um negro, fez 3 faculdades. Eu falo, eu sou negro, mas eu sei de onde eu saí e não esqueço de onde eu saí. Sei que eu enfrentei preconceitos, dificuldades, sei que eu formei tardiamente, tá? Devido a condições econômicas, tá? Condições estruturais. Aí que tá. Como é que você vai ter meritocracia se nessa corrida, se você parte do precipício, que essa corrida tem todo mundo sair do mesmo lugar? Concorda comigo? Ué, como que vai ser justo se você está aqui, você tem educação, tem saúde, você tem segurança, você tem moradia, você inicia essa corrida. Eu não tenho o que comer, não tenho onde morar, e como que eu vou ter que estudar? Como que eu, estando aqui, vou concorrer com você? Não existe meritocracia se você não tem justiça social. Aí vem uma questão importante que a gente defende, porque aqui ninguém está falando de socialismo, nós estamos falando de estado de bem-estar social, né? New Deal, foi que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de dignidade. Exatamente, capitalismo humanizado, exatamente. O que é capitalismo humanizado? O Estado, a função do Estado é regulamentar a sociedade, ele é imparcial, né? E a sociedade é formada de 2 classes, né? A burguesia, que detém o capital, né? E o proletariado. Nesse proletariado nós temos vários tipos, o que tem a carteira assinada e o que tem o seu negócio ali, que precisa trabalhar, que você mesmo chamou de classe média, os médios empresários. Então, o que nós vemos nessa situação? Por exemplo, Rafael, a reforma da Previdência, que é o assunto que a gente vai entrar. Hoje, nós, os trabalhadores, não só do setor privado, mas também setor público, e até mesmo esse cara que tem a sua empresa, que ficou feliz com a reforma trabalhista e previdenciária, ele se ferrou. Ele se ferrou. Por quê? Porque a Previdência não está quebrada. Ela tem uma dívida onde o Itaú, a Globo, tá certo? JBS, Ford, as gigantes devem junto mais de R$1 trilhão. E essa dívida será perdoada. Mas, em consequência, com a reforma da Previdência, onde vai aumentar a idade da aposentadoria, vai ser depois de 65 anos, não, é isso, né? Ou 70, se estiver vivo, se conseguir trabalhar a vida inteira, né? Sem ser mandado embora, ficar desempregado. E ontem eu estava conversando com um amigo meu. Você chega aos 40, o mercado vai fechando para você. Vai fechando. Então, cara, desculpa te interromper, é rapidinho.
Você pode continuar falando aí, Pode eu vou falar. continuar te ouvindo. Me lembrei aqui agora, rapaz, eu pus uma água ali para esquentar para fazer um café aqui para mim. Eu Enquanto você quero vai ir falando, embora. eu vou buscar essa água. Vou preparar esse café Eu para quero ir nós. embora. Pode Então, vai falando aí que eu lá. tô te ouvindo. Então, olha só o que eu estava falando, Zé Rafael. Como é que nós vamos conseguir resolver a dívida da Previdência se o governo não cobra de quem deve e vai cobrar de quem paga? Olha, o Zé Neto, que é o professor, o João Neto, né? O Zé Rafael, tá? Os trabalhadores descontam todo dia a contribuição da Previdência. É descontado ali, ó, sagrado. Aí eu vou estar falando para vocês, olha, a pessoa normalmente começa a trabalhar depois dos 20 e poucos anos. Se você levar em consideração que a idade da juventude e adolescência até os 20 e poucos anos é para estudar, ele deve iniciar no mercado 23 anos. Ele trabalha firme, o mercado vai estar aberto com ele até seus 40, 40 e pouco. Passou dos 40, 50, vai fechando. Aí vem o governo, isso começa lá junto, pessoal. Isso começa lá com o Temer. Quando todo mundo saiu fora, Temer. E o Bolsonaro pega a reforma do Temer, traz aqui e deixa ela pior ainda. Deixa ela pior. O Zé Rafael vai me corrigir aí. Deixa pior no que sentido? Deixa pior porque queria que fosse apenas você depositava o seu desconto, aí você ia receber o que era descontado do seu salário. Ou seja, você trabalharia feito burro, tá? Para não ganhar nenhum salário mínimo. Então, o que é a nossa indignação de tudo isso? Por que nós estamos falando do liberalismo econômico? Porque esse conceito que a gente está vendo que é falido e que está sendo um mal que caiu, que ele não dá certo, porque o Estado ele é essencial, o Estado tem que estar presente para resolver os problemas, sabe? Nós temos que rediscutir isso. Nós temos que tentar entender o que está acontecendo. E aí, agora que eu vou chamar e vou passar a bola para o José Rafael, porque houve a reforma da Previdência do setor privado, não foi isso, professor? E essa reforma vai ser empurrada goela abaixo no setor público, federal, estadual e municipal, seja professor, policial, seja trabalhador, todos vocês que estavam aí, ó, muitas vezes falando fora Dilma, vive Temer, vive Bolsonaro, hoje vão pagar caro por isso. E eu quero falar isso, Rafael, porque muitas pessoas também, e eu tenho que falar uma coisa que vai te liberar, eu tenho que desabafar. Porque lembra os partidos que apoiaram lá o Temer? O DEM, PSDB, não é isso? O PTB, o PR, PSB, é isso. Tem gente, até gente do PDT também. Aí migraram para partidos novos, falando que era apolítico. Criou o Partido Novo, Patriota, né? O Avante, e vieram com esse. Estão vieram com o discurso que não devemos gostar de política. E com esse discurso que não devemos gostar de política, já diria, tipo, o Flash, o pior analfabeto político. Esse político não sabe que a sua vida depende da política. E hoje nós estamos pagando caro isso. E agora eu vou deixar aberto o senhor para explicar como é que será essa para atingir o trabalhador daqui Tá chiando um pouco, tá ventando aí, Tico? Eu tô na área, tô pegando vento por causa do meu cabelo. Ah, tá. Ele deu um chiado aqui, parecendo vento mesmo. Eu vi que você tá na área aí, eu imaginei que fosse uma corrente de vento aí mesmo. Mas beleza. Bom, você já começou falando muito bem sobre a Previdência estar quebrada. É a primeira fake news que a gente tem que desmontar. Por isso que eu falo, esse governo se produziu em cima de fake news. Assim, Verdade. desde o governo Temer, mas o governo Bolsonaro se produziu em cima de fake news. E a primeira fake news que a gente tem para desmontar é que a Previdência está quebrada. Por quê? Porque é o seguinte, vamos explicar para o pessoal entender bem como é que é. Previdência é quando é num regime de repartição ou de solidariedade, a geração que está trabalhando, ela colabora para pagar a aposentadoria de quem está aposentado.
Ah, mas quem está aposentado não trabalhou, não contribuiu? Contribuiu, lógico que ele contribuiu. Só que, muitas vezes, o valor que foi contribuído ele não vai conseguir atingir ali a necessidade. O que aconteceu? O governo federal, já há alguns anos, isso ainda desde do governo Fernando Henrique, tanto que teve duas pequenas, né, duas micro-reformas durante o governo Fernando Henrique, né? Durante o governo Fernando Henrique, não. Durante o governo Fernando Henrique teve uma acho que em 94, teve uma micro-reforma no governo Itamar, né? Quando Itamar estava finalizando. Depois teve uma em 98. Depois, durante o governo Lula, teve outra micro-reforma em 2003. Alguns ajustes. Esses ajustes foi justamente para colocar mais recursos, né? Colocar mais fontes de recursos na Previdência, né? E aí, a Previdência em si, na sua origem, ela se constrói em cima de contribuição do empregado, né, do trabalhador, e a contribuição patronal. De acordo com a legislação brasileira de Previdência, o trabalhador contribui com um percentual e sempre o empregador, né, ele vai contribuir com o dobro, o mínimo é o dobro do que o trabalhador contribui. Então, se o trabalhador contribui com 8, o empregador vai contribuir com 16. Se ele contribui com 10, o empregador com 20, e assim por diante, né? E aí, o que acontece? Quando viram que ela não teria mais sustentabilidade, lá na década de 90, começaram a fazer aporte de fontes de recursos para cobrir a Previdência. Porque só a contribuição do trabalhador e a contribuição patronal não seriam suficientes para pagar a aposentadoria daquele trabalhador quando ele se aposentasse. Tá? E aí foi sendo colocada outras fontes de recursos, né? PIS, IPI, COFINS, parte da arrecadação de venda de Loteria Federal, né? Os jogos da Loteria Federal, Quina, Sena, Loto Fácil, né? Mega Sena, todos esses jogos da Loteria Federal, que a Caixa coordena, parte desses recursos também é destinado, né, para a Previdência. COFINS, que é contribuição fiscal, IPI, né, que é um imposto sobre produtos industrializados, etc. Então, tem várias fontes de recursos que alimentam a Previdência Social e deixa ela, né, pelo menos a intenção é deixar ela saudável, deixar ela na boa, para poder conseguir pagar a aposentadoria de quem está aposentado, as pensões, né, as pessoas que não contribuíram, né, com a Previdência durante a sua vida, porque nunca tiveram carteira assinada, né, nunca tiveram um registro de trabalho, e aí não puderam contribuir, mas atingiram uma idade que não tinham mais condições de trabalhar e precisavam ter um recurso. Eu dou o exemplo da minha avó, dou o exemplo da minha mãe, né, que nunca tiveram registro em carteira, mas um dia vai chegar um ponto que elas não vão conseguir mais, não vão conseguir mais trabalhar. Minha avó aconteceu isso, foi até, né, obviamente ela faleceu em 2015, ela teve a aposentadoria dela, mas nunca teve registro. Mas é porque dá o mínimo de dignidade para as pessoas. As pessoas com deficiência, com limitação, aquelas que não têm condições de trabalhar, elas precisam de ter uma fonte de renda, né, uma fonte de recursos para poder viver. Né? Eu tenho o exemplo do meu irmão, né, tem deficiência, e ele recebe lá o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é muito importante. Né? Se não fosse isso, durante um bom período da nossa vida, a gente foi esse recurso do meu irmão que ajudou muito lá em casa, né? Na época quando eu estudava, eu fazia faculdade, foi um momento muito difícil, eu e meu irmão trabalhando para sustentar a casa, né? Meu pai esteve doente, esteve internado, então era eu e meu irmão que estava dando conta lá das despesas de casa, e esse benefício do meu irmão, quando veio, nossa, foi um alívio, ajudou e muito. Então, assim... Zé, é importante você falar isso, é muito importante. Eu quero agradecer a Adriele, que é a companheira nossa que está assistindo, tá? O Marcos. Mas é importante você falar isso aí, porque as pessoas acham que a questão é só economia, é produzir e pronto. Esquece que inverteu a coisa. Esquece que a economia é em função da vida. Mas estão levando a vida em função da economia, cara. Isso mexe comigo. Então, o que você está falando aí, você está narrando, isso é muito importante.
É importante por quê? Porque por trás dessa reforma tem vidas sendo cefadas, né? As pessoas que nascem com deficiência, as mães, as mulheres que foram exploradas a vida inteira, trabalhadas em casa e muitas vezes não têm direito à aposentadoria ou nada, cara. Você entendeu? A famílias que precisam de estrutura como a sua. Isso tem que ser dito aqui, porque quando você fala de número, 16% patronal, 8% do funcionário público, parece uma coisa fria. Mas quando fala de vida, a coisa muda. Exatamente. E aí nós falamos desses filhos da mãe, desses caras das empresas aí, que deviam pagar e deve a Previdência e não paga. E o governo está dando perdão para eles e estão acabando com a gente. Você me desculpa. Pode continuar aí. O que você falou foi muito legal, cara. E chegar nesse ponto aí dos empresários, porque, veja bem, é igual você falou, são vidas, né? São pessoas. Se o liberalismo, igual a gente estava falando agora há pouco, se o liberalismo econômico defende a ideia de um Estado mínimo, né, de que o indivíduo deve buscar a sua sobrevivência, me diz aí, como é que uma pessoa com deficiência mental, motora, né, ela vai conseguir buscar a sua sobrevivência se ela não tem a psique ou ela não tem a condição motora para trabalhar? E aí essa galera vem falar de estado mínimo. Cognitiva, que não é levado em conta. Quantos que tem problema de cognitivo, cara? Nós vemos isso na escola. Então, o Estado ele tem essa função de formar essa rede de proteção para assistir essas pessoas que não têm condição. A gente viu aí, ó, por conta da Zika, né? Por conta da Zika, milhares de crianças, principalmente no Nordeste, que é uma das regiões ainda, infelizmente, por mais que tenha tido alguns avanços lá, mas ainda é uma região muito pobre, né? A maioria das crianças que nasceram com microcefalia por conta das mães grávidas terem contraído a Zika, essas famílias, e outra fake news aí, que fala que Bolsonaro que criou uma rede de proteção para essas famílias. Mentira! Mentira! Se não fosse o trabalho dos partidos, do Partido dos Trabalhadores, do PDT, do PSB, do PSOL, ou seja, os partidos que têm essa raiz no trabalhismo, essas famílias estavam totalmente desamparadas do Estado. Não teriam amparo nenhum. Essas famílias precisam não só também de uma renda mensal para sobreviver, porque a mãe precisa dedicar agora 24 horas para esse filho, né, que não vai ter um desenvolvimento normal. Então, não é só a questão do dinheiro, de ter uma bolsa no final do mês, um dinheiro para poder comprar comida, para pagar as contas, enfim. Mas trata também de uma rede de proteção, por exemplo, uma assistência psicopedagógica, uma assistência psicológica, uma assistência psicomotora para essas crianças. Então, tem que criar um espaço, um lugar adequado, com os equipamentos necessários para poder oferecer para essas crianças também um mínimo de desenvolvimento humano. O setor privado vai preocupar com isso? Me desculpa, o empresário que está preocupado com o lucro vai preocupar com isso? Nunca. Vai! Então, se ele não tiver um retorno, se ele não tiver um retorno financeiro, jamais. Claro! Se o Estado cria, isso, se o Estado cria uma condição de descontar um imposto de renda, de não sei o quê, ou seja, alguma benesse financeira, a gente nunca vai ver de forma proativa um grande empresário investir nessas famílias. Olha o que está acontecendo agora nessa pandemia. Curioso, né? O Jornal Nacional, já praticamente há uns 2 meses, vem mostrando grandes empresas, né, o trabalho de grandes empresas em relação à pandemia, doações, ações, máscara. Pois é, o Jornal Nacional não foi lá naquele assentamento mostrar as toneladas e toneladas de arroz que o assentamento lá da Reforma Agrária, lá no Nordeste, doou lá em Pernambuco. O MST. O MST, acho que o trabalho do MST. Arroz orgânico. Foi doado para as entidades filantrópicas lá da cidade, da região lá. Eu não vi nenhuma reportagem do Jornal Nacional sobre isso. Sabe? A gente não vê, mas as empresas pagam, porque não é de graça. O Jornal Nacional não vai mostrar de graça, né? Mas o Jornal Nacional está fazendo papel do advogado do diabo, né?
Né? Você pode ver, é como O que que se ele está o querendo Brasil mostrar? estivesse bem protegido com as grandes empresas. Elas estão sugando, É, elas ganham descontos de impostos, tem sonegações, elas estão sendo perdoadas pela dívida bilionária na Previdência que nós estamos pagando com as nossas vidas. Né? por isso, E, por e isso, aí, não, por esses isso, bilhões. Ah, não, pode falar. por isso que quando acontece, igual aconteceu essa semana, do grande empresário de uma loja de departamentos aí, né, foi preso por conta de sonegação, É, a Adriana está falando aqui, ó, MST com alimentos in natura, MTST com cestas básicas, marmitas pelo Brasil todo. Isso é importante. A Adriana é a liderança do MTST. Desculpa, pode é, continuar. eu recebi no Facebook, mas eu acredito que isso acabou sendo no Brasil inteiro. Mostrou no localidade, mas eu acredito que foi isso no Brasil, tenho certeza. Como eu Sim. estava falando, essa semana, por isso que as grandes emissoras sentem um constrangimento tremendo quando eles têm que noticiar a prisão de grandes empresários por sonegação fiscal, como aconteceu essa semana. Você vê no apresentador do jornal o constrangimento. Por quê? Porque é essas empresas que buscam a TV para poder pagar por publicidade, por anúncio, certo? Então é um constrangimento danado. Aí não adianta querer vender essa imagem, porque que só agora, né, é, é, uma grande empresa aqui de Ituiutaba se preocupou em doar equipamentos para a Secretaria de Saúde. Você ficou sabendo isso hoje? Não, não tive essa Uma notícia. grande empresa aqui de Ituiutaba, né, fez doação tanto para o Hospital São José de equipamentos quanto para a Secretaria de Saúde. Por que só agora se preocupou com isso? Tudo bem, Interessante. nós Então, eu estamos vou em te falar tempos de diferente, Zé. pandemia, mas a gente vê que é uma necessidade Vamos de inverter a aparecer. coisa? Ah, Vamos inverter a coisa? Se elas são tão boas e generosas, por que não paga as dívidas que tem com a Previdência? Por que não mantém a contribuição delas para o trabalhador e não suga os trabalhadores? Só isso. exatamente, Nós não somos contra o empresário nem nada, a gente só quer dignidade, só isso. exato. Porque É? se os empresários, ninguém é contra, né? Já que a gente está vivendo no capitalismo, né? O Brasil é um país que permite a livre iniciativa e tudo mais, beleza, mas vamos olhar para o outro. Vamos olhar para os outros, Claro. Vamos vamos ter um pouco de organizar, né? sensibilidade e entender que não é só em tempos de pandemia que as pessoas passam fome. Não é só em tempos de pandemia que as pessoas precisam de acesso à saúde, à educação. Sabe por quê? Eu sou vicentino. Não sei se você sabia, acho que eu comentei com você, né? Eu sou vicentino, Não, sou da sim. Sociedade São Vicente de Paulo. Desde Sim. 1992 eu sou vicentino. E desde Sim. 1992, né, desde quando eu entrei na Sociedade São Vicente de Paulo, mas né, eu tinha 10 anos de idade, mas isso não é, obviamente, não é de 92 para cá. As pessoas passam fome sempre. Mas Sim. desde 1992, quando eu engajei na Sociedade São Vicente de Paulo, eu nunca, infelizmente, eu adoraria, mas infelizmente, eu nunca pude deixar de ajudar pessoas passando fome, porque elas sempre existiram. E Sim. o mais curioso, não é, né, lógico que assim, parece que a gente está, vai parecer que a gente está defendendo, né, um governo e tal. Eu não estou falando de defesa de governo agora, tá? Não estou falando que eu estou defendendo o Partido dos Trabalhadores ou o governo Lula, Dilma e tal. Eu estou falando de dados constatados, tá? A gente tem aqui, quando a gente vai numa família, a gente faz uma sindicância. A gente faz um relato lá e tal, a gente tem um controle, a gente sabe quantas famílias a gente atende. E durante os governos Lula e Dilma, a quantidade de famílias que a gente atendia, olha, quase a gente teve que fechar a nossa conferência, porque a gente estava sem família para atender. As pessoas tinham trabalho, Beleza. as pessoas tinham dignidade, Beleza. as pessoas tinham o que comer, sabe? A gente às vezes ajudava com remédio, que remédio a gente sabe é um pouco mais caro, a gente ajudava com a visita espiritual e tudo mais. Agora, nesse momento agora, desde quando o Temer assumiu, gente, é assustadora a quantidade de famílias que apareceu com necessidade de comida, do básico. As pessoas estão Você passando falou fome do Temer. porque não tem emprego, não tem renda. Então, o ataque aos trabalhadores, o ataque às famílias mais pobres nesse país, né, retornou com Sim. a chegada do governo Temer, do Temer ao poder. É inacreditável. Então, essas empresas, elas têm que se conscientizar
de pagar em dias as suas obrigações. Porque se ela não pagar em dia as suas obrigações, aí começa essas fake news aí de que está quebrado e tal. Deixa eu fazer uma pergunta. São 400 milhões que estão aí, ó, de empresas, grandes empresas, que devem a Previdência e não pagam. Não paga. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o assunto é reforma da Previdência, para a gente não sair muito do foco. Eu não me lembro da proposta do Temer, eu só sei que nós fomos para a rua, todo mundo foi para a rua contra a reforma. Mas contra do Bolsonaro, a Globo, a mídia, os fake news, né? Hoje nós estamos vendo que tudo que tem do Bolsonaro está caindo por terra, que é tudo fake, é tudo feito na mentira. Inclusive o ministro da Educação apresentou diploma fake. Então eu queria que você comparasse as duas reformas e comentasse essa que está sendo agora empurrada goela abaixo ao trabalhador. Queria que você comentasse, por favor. Na verdade, não teve mudanças muito profundas da reforma que se tentou fazer no governo Temer, né? Só não aconteceu, a reforma do governo Temer só não aconteceu devido à grande resistência, dois fatores, devido à grande resistência, né, das centrais sindicais. Eu mesmo fui em 2017, a gente foi lá para Brasília, fizemos um grande ato lá, mais de 150 mil pessoas na esplanada dos ministérios, de todas as centrais sindicais. Fomos atacados pela polícia, né, de choque, com bombas de gás, cavalaria, tiro de borracha. Foi o caos. A esplanada dos ministérios virou uma verdadeira praça de guerra lá. Tá? Foi quando o Temer, logo depois dessa manifestação, instituiu aquele ato de ordem lá, que é um dos atos mais severos, né, que a Constituição permite, né, para estabelecer a ordem num determinado lugar no Brasil. Pode ser determinado em qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, como é que é? Não sei o que lá, lei, não sei o que lá e da ordem. Eu esqueci o nome agora. Mas é um ato extremamente severo, que impedia qualquer tipo de manifestação e tal. Então, durante o governo Temer, ele pegou os 2 últimos anos daquele, né, de 14 a 18. E aí ia chegar a 18, né, as eleições nacionais. Então os congressistas não quiseram mexer com reforma da Previdência. Em pleno ano eleitoral, negativo, eles não iam fazer isso. Mas aí o que aconteceu? O levante, né, que veio, né, com a questão do Bolsonaro, trouxe junto eles uma grande leva de pessoas eleitas para o Congresso Nacional que comungavam dessa ideia, né, mais ultraconservadora, fascista, né? É importante dizer isso, né, que não Quais pensa partidos, no trabalhador. por favor? Quais partidos? É bom citar. PSL, PSDB, Patriota, Novo, né, Patriotas, Republicanos, PR, PR, né, PSD, né? Então, assim, são PTB, partidos. PTB também, do senhor Roberto Jefferson. que fala que vai ajudar a humanidade. Tem que citar os nomes, tem que falar. Exatamente. Então, assim, e teve deputado federal que foi eleito com apoio de gente que está aqui. Gente que está na Câmara, gente que está na Prefeitura. Solidariedade, velho. Né? Solidariedade. Como não lembrar, né? O nosso não, né? O deputado lá, Zé Silva, deputado Marcos Montes. Os empresários, né? Os trabalhadores da terra, né? Os exploradores da terra. Então é só o pessoal dar uma olhadinha aí, com quem que esse pessoal, Marcos Montes, Zé Silva, quem que estava andando com esse pessoal, né? O filho do Zé Maia lá, como é que chama? Lá de Frutal lá? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não. Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro. Daqui, de Frutal, aqui. Não, você está falando do PSDB, né? Nárcio. Nárcio Rodrigues. Nárcio Rodrigues. Quem Rodrigues. apoiou, né? Prefeito apoiou o Nárcio Rodrigues, né? Mas não foi eleito. Não foi eleito, mas quando ele estava na mas estava lá. Ele apoiava. Zema, tem que lembrar. Porque muita gente acha que o Zema é uma maravilha. Mas esse pessoal entrou lá, e aí, primeiro ano de governo Bolsonaro, né? Não tem eleição, não tem nada, o cenário se tornou ideal para poder fazer, né, a reforma da Previdência. E aí, meu amigo,
por mais que a gente tenha feito a resistência, a gente foi para a rua, né? A gente fez a resistência, a gente fez um barulho aqui em Tuiutaba, fomos para BH, Uhum. a gente foi para Brasília, fizemos todas as mobilizações nas redes sociais, denunciamos, alertamos, fomos para os e-mails, para as redes sociais dos deputados que eram a favor daqui da região, da reforma da Previdência, e, infelizmente, mesmo assim, ela foi aprovada. E aí que está o problema. Porque essa reforma da Previdência, a emenda número 103, ela trava estados e municípios. Ela foi Como assim? construída, ela foi montada, porque ela foi montada, primeiro que estados e municípios, eles queriam incluir estados e municípios nessa emenda já direto. Ou seja, não haveria uma discussão nas câmaras de vereadores e nem nas assembleias legislativas. Muitos prefeitos e governadores queriam isso. Por quê? Porque não teria o desgaste que está tendo agora, o Zema, a nível estadual, né? E nem aqui o prefeito Fred Dib, os vereadores, né? Tendo o desgaste de ter que votar essa reforma da Previdência, o projeto CM17. E o Zema... Então vai ser votada agora. É bom relatar isso. Ela será votada aqui em Tuiutaba, então. A Câmara de Vereadores terá que votar essa reforma, é isso? Sim, por que ela será votada? Aí você fala assim, Zé, mas os sindicatos não vão fazer nenhuma resistência nem nada. No caso, o Sintem e o Sintrasp, né, se posicionaram, a gente fez propostas, a gente tentou diminuir o máximo possível a questão do impacto, jogar para frente, porque, querendo ou não, é importante os servidores aqui também de Tuiutaba possam perceber, é que não há muito o que fazer. O projeto tem que ser votado, porque tem uma portaria, que é a portaria 1348, de 12 de dezembro de 2019, que obriga, por quê? Quando votou a emenda, né, os congressistas retiraram estados e municípios. Não, nós só votamos se tirar estados e municípios. Deixa que estados e municípios resolvam seus problemas para lá. E aí o que aconteceu? O governo falou assim, não, beleza, mas se tirar então aprova. Aí aprovaram. Só que o que fizeram? O presidente da República, Qual o nome? O senhor Jair Messias Fascista Bolsonaro, né? Ele editou uma portaria, que é a portaria 1348, dando um prazo até agora, 31 de julho de 2020, para que estados e municípios que têm regime próprio de previdência e esses regimes possam estar em déficit, ou seja, estar negativo, com estado e município fazendo aporte, né, para poder cobrir as aposentadorias e pensões, teriam que fazer essa reforma. Zé, mas peraí, uma portaria? Sim, através de uma portaria. Mas essa portaria, a Câmara pode derrubar? Eu digo assim, os deputados não poderiam derrubar? Poderia. Não só poderiam derrubar, como também poderiam forçar a barra junto ao governo para prorrogar por conta dessa pandemia. Não há nenhuma condição. Eu vi o Rogério Correia, o Reginaldo Lopes, o Padre João, vários deputados do PT lutando contra isso. Eu estou citando que teve deputados que lutaram contra. E a maioria desses partidos que você falou foi a favor do Bolsonaro, que está hoje representando o funcionalismo. É por isso que eu estou falando. Vou continuar, desculpa. Assim como a gente denunciou os partidos que votaram pró-reforma, a gente também tem que destacar o trabalho guerreiro dos deputados do PT, dos deputados do PSOL, do PDT, do PSB, que depois se arrependeu. O PSB se arrependeu do impeachment, de ter votado a favor do impeachment da Dilma, e agora lutou contra a reforma da Previdência, né? Então se redimiu, mais ou menos, mas, né? Enfim. Aí, falei do PSOL, né? Falei PSOL, Rede, né? São partidos, PCdoB, partidos que lutaram e fizeram a resistência lá, né? No Congresso Nacional. PCdoB, PSB, PSOL, Rede, né? PSOL, Rede. A Rede, lutaram, e o restante. O PR, que é o Partido Republicano, foi para arrebentar o funcionalismo, PTB também, PSDB também, o DEM também, o PSL, né? E o PMDB, como é que ficou nisso tudo, Zé? Eu quero saber. O PMDB ficou dividido, na verdade, lá no momento, mas a maioria dos deputados do MDB votaram favorável à reforma da Previdência. Então, porque no final das contas, o MDB liberou a bancada. O trabalhador público. Errou. O MDB, como estava rachado, eles liberaram a bancada
né, liberaram a bancada do MDB para votar, e aí a maioria votou a favor da reforma da Previdência, né? Mas a gente também teve o Avante, né? E aí a gente tem que fazer justiça também, né? Que no caso Sim. aqui o deputado André Janones votou contra a reforma da Previdência. Isso é Né? Então a importante. gente Vamos tem que ser ser justos. justo. Quando Parabéns, tem que deputado fazer a Andrejão. crítica, quando a gente faz a crítica, a gente faz a crítica. Né? Mas também Verdade. quando também Verdade. vai a favor do trabalho, a gente tem que falar também. Então veja bem, após votar então essa reforma, o presidente editou uma portaria forçando os municípios e os estados a fazerem as suas reformas até 31 de julho agora, com a desculpa de equilibrar as contas públicas. E qual foi a forma que o governo encontrou para pressionar estados e municípios para fazer essas reformas, as suas reformas até 31 de julho agora? Senão não recebe dinheiro. Não tem repasse do fundo, não recebe repasse do fundo municipal, fundo de participação dos municípios, não recebe nenhum tipo de repasse do governo federal, sabe aquelas, como é que chama lá? Aqueles recursos do pré-sal, cessão onerosa. Sim. Os recursos da cessão onerosa, do pré-sal, do petróleo, não iriam receber. Não quem é o grande inimigo? Quem é o grande inimigo nesse momento a ser combatido? O grande inimigo nesse momento do Brasil é o Bolsonaro e seu governo fascista. E sua estrutura. E sua estrutura, né? A estrutura, é uma estrutura fascista. Está aí as reportagens demonstrando. Usando o nome de Deus? Gabinete, né? Foi construído um gabinete do ódio que financiava, né, bolsonaristas para espalhar mentiras, né? Para poder enganar a população, né? E eles controlar as rachadinhas, né? Continuar cultivando o seu laranjal, cultivar laranjal, né? Manter a milícia. Traficar cocaína no avião do presidente. A primeira-dama roubar cachorro. A primeira-dama roubando cachorro. Falando que estava perdido, Zé. É tudo safado, Zé. Nem cachorro está perdoando. A Renata está comentando aqui. Ó, a Renata está comentando aqui, ó. E o Centrão? Exatamente, Renato. O Centrão mas isso, Renato. pendeu pró-reforma. O Central foi pró-reforma. Vamos identificar o Centrão, Zé. Quem é o Centrão? O DEM? O DEM? PTB, não é isso? O DEM, PTB, Avante. O Jefferson. Deixa eu ver se eu lembro aqui outro. Patriota. O PR, Patriotas, Republicanos, Cidadania. Né? São sanguessugas, né, Zé? Desculpa chamar de Zé, professor José Rafael. Desculpa, mas é com meu amigo, estou falando isso. Estou aqui na conversa de amigo. E aí, o que acontece? Os governos estaduais e municipais ficaram travados, porque se não vota as suas reformas, não recebe recursos. Por exemplo, esse empréstimo milionário aí da Prefeitura de Ituiutaba para o asfalto. Você sabe que ele está vindo em etapas, né? De acordo com o que vai fazendo o trabalho, a Caixa vai liberando o recurso. Se não votar essa reforma da Previdência, não tem o certificado. E sem o certificado da Secretaria Especial da Previdência, a Secretaria Especial da Previdência informa ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas da União não libera, avisa a Caixa, e a Caixa não libera os recursos para continuar fazendo o asfalto aí na cidade. E se precisar fazer novos empréstimos, né, convênios com a Caixa ou com o Banco do Brasil, não consegue. Até o dinheiro. Mas o Bolsonaro não adora pobre, o Bolsonaro não gosta do povão, falou que está dando 600, não dá. Os 600 foi a oposição que fez pagar, que ele tinha 200. Então ele não gosta de pobre, tá? O que está acontecendo isso é o Bolsonaro, é a turma que defende ele. Pode continuar aí, professor. Exatamente. E aí os municípios ficaram travados e os estados também, ainda mais Minas Gerais, né? Que tem falam que tem uma dívida com a União, mas é a União que tem, na verdade, né? Uma dívida com o Estado de Minas Gerais por conta da Lei Candir. Poderia ser até outro assunto que a gente pode discutir em outra oportunidade. O professor Darcy Jerônimo pode falar até melhor sobre isso aí, da questão como que Minas Gerais foi prejudicada nesse caso. E aí o que acontece? Até dinheiro do Fundeb pode ser travado se essa lei, esse projeto de lei não for votado, né, até 31 de julho. Então a nossa luta aqui, né, para a gente tentar diminuir os impactos, porque qual que deveria ser a luta de quem está na prefeitura hoje? Qual que deveria ser o papel do prefeito? Pressionar. Nós não temos o nosso sindicato?
Quando a Claro. gente está sendo prejudicado, a gente não vai atrás do sindicato? Opa! Exato. E O os vereadores? município, E os vereadores? o, Os vereadores não, do PS, do PTB, do PSB, de todos, não tinha que estar pressionando sua bancada, já que eles se e preocupam com o aí, funcionalismo? Estão aí fazendo exatamente. discurso furado, preocupado com a eleição, mas não quer discutir E a aí, questão nacional. exatamente. E aí você tocou num ponto muito importante, Chico, muito importante. Eu quero muito falar sobre isso aqui. Vamos lá. Infelizmente, Vamos aqui. Vamos abrir o infelizmente, coração, Zé! Tem muita vamos coisa abrir, para vamos lá. falar. Infelizmente, nós não temos uma Câmara com vereadores que conseguem estabelecer um vínculo político estadual e federal a fim de colocar Ituiutaba no rol de cidades que recebem investimentos. A gente perdeu isso. Eu não sei o que aconteceu, mas Ituiutaba ficou esquecida. Deputados federais, deputados estaduais não olham mais para Ituiutaba porque a gente não tem aqui políticos com mandato que tenham a capacidade de realmente estabelecer vínculos fortes, sólidos, de políticos com mandato a nível estadual e federal, De para trazer representar recursos. seus eleitores, né? De representar Exatamente. seus eleitores, né, Zé? Tem pré-candidata a prefeito aí, que está abraçadinha, está em foto abraçadinha com o deputado estadual Luiz Humberto, porque trouxe 500 mil reais aqui para combater o Covid, mas lá na Assembleia o senhor Luiz Humberto está votando contra o servidor público. Arrebentando os Ou seja, professores, com decretando os segurança. professores, ao Os mesmo tempo policiais que ele dá também. 500 Vou lembrar mil, que os policiais vão entrar nessa. Que a segurança vai entrar nessa. Que eles ao mesmo achavam que tempo, vão botar o Zema, o Bolsonaro. Ó, tá todo mundo levando agora. Todo mundo, tá? tem pré-candidata a prefeito aí, que fechou parceria aí com o deputado estadual Raul Belém, que agora é líder do governo e também fala contra os servidores, porque virou líder do governo. Fala o nome dos servidores. Então, Quem vai estar sofrendo? Você sabe o que eu tô falando isso? Uhum. Desculpa, sabe o que eu tô falando isso? Quando a gente fala de servidores, os caras pensam que é gasto. Esquece que professor, policial, funcionário da prefeitura, profissional de saúde, são pessoas que praticamente correspondem quase 50% da mão de obra de Ituiutaba. Se essas pessoas não tiverem como consumir, nossa economia vai pro buraco, meu irmão. Então, Exatamente. nós temos que falar isso. Pode falar, eu quero alertar a população de Ituiutaba que enquanto tem políticos com mandato aqui andando abraçadinho com deputados estaduais, porque está trazendo dinheiro para combater a Covid, esses mesmos deputados estão votando contra os enfermeiros, estão votando contra os médicos, estão votando contra os policiais, estão votando contra os professores lá na Assembleia Legislativa, condenando esses servidores a trabalhar 40 anos para ter 100% da média da contribuição na aposentadoria. Isso é um absurdo. Direito, né? Agora, então, assim, o que eu quero que a população de Ituiutaba entenda é que os servidores públicos não são seus inimigos. O Estado e os seus servidores não são seus inimigos. Pelo contrário, nós estamos lá para servir a população de Ituiutaba. Por quê? Porque a gente recebe os nossos salários a partir dos impostos que vocês pagam. O policial que vira à noite aí, ó, nessa madrugada, fria muitas vezes aqui em Ituiutaba, também que em Ituiutaba frio é só mais junho, né? O resto dos anos até que a madrugada é quentinha, né? Mas o enfermeiro, o médico que atravessa a noite, o professor, né, que dá lá sua aula, mas ele não fica só na escola, ele muitas vezes abre mão no final de semana de estar com o filho, de estar com a família, para poder preparar a melhor aula possível. Então, as pessoas se dedicam. E só para um dado importante aqui, ó. Vou te dar um dado, eu tenho do Estado, eu não teria. A gente teria que fazer um levantamento. Mas eu tenho dados aproximados dos servidores municipais. Hoje, os servidores municipais de Ituiutaba, só os filiados, hein? Eu estou falando só os filiados ao Sinteme e ao Sintrasp. Sintrasp, que é o sindicato dos servidores de Ituiutaba, e o Sinteme, que é o sindicato dos trabalhadores em educação do município de Ituiutaba. Só esses dois sindicatos que representam os servidores públicos municipais, lembrando que nem todos os servidores são filiados, né? Mas a sua grande parte só através de convênio que os dois sindicatos têm com empresas aqui da nossa cidade, gira por mês no nosso comércio aqui
R$ 350 mil. Só de convênio. Pois é. Só dos filiados. Agora, você imagina os outros servidores que não são filiados, Estaduais, federais, consomem aqui. Então, eles fazem a Zé, economia girar. uma proposta Hoje a folha da prefeitura hoje é 9 milhões. A folha da prefeitura hoje é 9 milhões. Desses 9 milhões, aproximadamente, se a gente tirar os consignados, né? A gente tirar os consignados, que vai para o mercado financeiro, que vai para os bancos. Mas, se a gente fazer um por alto aí de consignado, uns 2,5 milhões a 2,5 milhões que vai para o banco, o resto é dinheiro que está girando no comércio de Ituiutaba. Sim. Então não adianta falar... Eu não sei o tempo aqui dessa live, porque tem um tempo determinado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falo o seguinte, que a gente costuma trazer as questões nacionais, fazer a leitura municipal e fazer uma proposta. Eu acho que você tem essa questão da reforma, nesse momento o funcionalismo deve estar se sentindo assim, coitado, acuado. Não tem para onde ir. Mas tem ação a ser tomada. Concorda comigo? Se cada um começar a pressionar os vereadores que têm mandatos, que estão nos partidos e que têm deputados neste momento, que pode defender os interesses, então nós temos que lembrar isso. Esse funcionalismo, e as pessoas estão assistindo, pressionar os vereadores para chegar até os deputados, para poder pressionar o presidente e tirar isso. Nós temos que começar a fazer política. Isso é importante ser política. O que você acha disso? Do ponto de vista, na atualidade, em relação a esse tema que a gente está tratando hoje, que é a reforma da Previdência, não tem mais o que fazer. Infelizmente, o projeto vai ser votado, o que a gente está tentando é tentar esticar isso para mais para frente possível. Mas o prefeito, os vereadores, tinham condição de ter pressionado a ANVAP, pressionado a Undime, para pressionar a Secretaria Nacional da Previdência para prorrogar esse prazo para mais para frente. E não fizeram nada. Não fizeram nada. Foram omissos. Foram omissos, sim. Prefeito foi omisso, os vereadores foram omissos, não foram atrás de tentar mudar, pelo menos, essa data dessa portaria, dessa famigerada portaria. Quem não toma posição já tem um lado. Quem não toma posição já tem um lado. Quem é omisso já tem um lado. Quem não tem dois lados. Quem manda e quem obedece. Quem é omisso está do lado de quem manda. Eu li uma frase muito boa. Eu li uma frase muito boa essa semana. E quem fica acima do muro leva pedrada dos dois lados. Então, foram omissos, sim. Foram omissos, não se posicionaram. A gente foi na Câmara, nós fomos lá na Câmara, falamos na época do Temer, da PEC 241, não fizeram nada. Né? Depois fomos quando começou o governo Bolsonaro ano passado, o Darcy foi lá, falou, denunciou, pediu que os vereadores contactassem os deputados dos partidos deles, não fizeram nada. Não fizeram nada. Foram omissos e agora vão pagar as consequências, porque a gente vai falar sim, a gente vai denunciar sim, porque foram omissos. Quem foi para a rua? Quem foi para a rua? Quem foi para a rua? Não foi em todos os momentos. Nas manifestações e mobilizações que a gente fez, não foram em todos os momentos. Mas a gente também tem que ser justo e falar. Os únicos que foram para a rua e participaram de alguns atos conosco foi o vereador Marco Túlio e o vereador Zé Divino. Mais ninguém. Ninguém. O restante estão na condição de omissos, foram omissos sim, e agora não adianta ficar fazendo livinha na porta de banco, não adianta ficar fazendo livinha lá no centro turístico, lá no lago, não adianta ficar fazendo livezinha ou tirando fotinha na estrada lá da JBS, não, fazendo tapa-buraco, e agora querer mostrar serviço. A maioria estava no governo. Zé, a maioria estava no governo, desembarcou para virar oposição, cara.